Então, show de bola, começando mais uma live aqui, mais um estudo. Vamos falar sobre indicadores e um dos principais indicadores que nós temos são médias móveis, tá? Vou falar das duas principais médias móveis que nós utilizamos aqui no nosso setup, que nós utilizamos aqui no nosso material, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês e as dúvidas que vocês tiverem, vão me mandando, a gente vai esclarecendo, tá? Sem dúvida, quando você pega um gráfico e você começa a olhar aqueles candles, você começa a ficar meio maluco, porque tem padrão gráfico, padrão de candle, figura gráfica, cara, tem tanta coisa, né? E você acaba ficando meio doido. Você não tem referência se o gráfico está para cima, para baixo, se você não colocar uma média móvel. Nós utilizamos duas médias móveis que vão nos ajudar e nos auxiliar muito nesse processo, que vão nos auxiliar demais nesse processo, para que a gente possa realmente desenvolver uma leitura mais assertiva, né? Quando você não tem essas médias móveis, você está tendo uma leitura bem mais errática do movimento, com toda certeza. Quando você tem essas médias móveis, você tem uma leitura bem mais assertiva, tá? Show de bola? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho desse mercado e como que funciona aqui, tá? A primeira média móvel que eu gosto de utilizar pra caramba, cara, é uma das principais, né? É realmente a principal para mim, é a média móvel de 20 períodos aritmética, tá? MA20 aqui, né? A média móvel, tá? De 20 períodos. Como que eu utilizo essa média? Vamos entender como que ela funciona, para que ela serve, né? E assim a gente consegue identificar como que nós vamos poder nos beneficiar dela, né? Média móvel de 20 períodos aqui, aritmética, tá, pessoal? Tem gente que usa exponencial, não vejo diferença, eu prefiro utilizar a aritmética. Utilizamos, então, a MA20 para identificar o viés direcional do ativo. Então, é através desta média móvel que eu vou conseguir identificar o viés direcional do ativo, ou seja, a tendência do ativo. Eu preciso dessa média, e nós já vamos ver em exemplos ali no gráfico, para que ela possa me mostrar o caminho, para que ela possa me mostrar como que vai funcionar, para onde vai o mercado, para onde o mercado tem a intenção de ir, para onde o mercado ele pode se movimentar, como ele pode se movimentar, qual pode ser o movimento dele, se está afastado, se está fazendo uma retração, se já está exausto, né? Então tudo isso, quem vai me mostrar? A média móvel de 20 períodos. Então é muito importante eu utilizar ela e ter ela no meu gráfico, tá, pessoal? Só ver se está tudo certinho com a gravação aqui. Tá gravando para ficar tudo ok para vocês. Então o preço, tá, pessoal? Olha, presta atenção nisso aqui, ó. O preço pode se distanciar da média, mas não pode se manter distante dela. Olha que legal isso. Então a média móvel ela funciona como algo que dá um impulso, mas também como algo que puxa, como um imã, né? Ela impulsiona e também puxa. Então sempre o mercado vai fazendo esse movimento. Aquele movimento que a gente já sabe, né? Ó, topos e fundos e tal. Então a média móvel vai ser a condutora desse movimento. Isso é muito importante, né? Ele não consegue se manter longe dessa média. Ela vai servir como um imã para o preço. O preço sempre vai voltar lá, naquela região que vai ser o ponto de realização. E essa média, para mim, galera, é a mais importante para todo o método aqui, cara. Porque além das funções anteriores, ela revela a localização, né, as localizações mais importantes para a gente fazer determinadas operações. E ela serve também como suporte e resistência. Então, para mim, todos esses fatores. A média como condutora, né, a média como imã também, tá? A média como suporte e a média como resistência. Também vai servir para mim em todas essas funções. Veja que de apenas uma média, você consegue ter muita informação. Muita informação. Tá? Então você vê aqui, ó, numa tendência de baixa, o mercado ele vem, ó, e faz um movimento abaixo da média de 20. E ele é conduzido por ela. O mercado volta na média, bate nela, cai, volta perto dela, cai, volta nela, cai. É esse o movimento que eu quero. Esse que é o movimento de tendência. Quando a média está assim, ó, pessoal, e o preço passa, vem para cima e para baixo, isso aqui é lateralização, tá? O mercado ele tem que respeitar a média. E uma das melhores médias que eu acho mais bonita de se trabalhar e que é a mais assertiva, sem dúvida, é a média
de 20 períodos, tá? E eu gosto dessa aqui, a aritmética, tá bom? Você pode utilizar a 21 exponencial também, é bem bacana, né? Mas nós utilizamos nosso método aqui a 20, tá? Alguns acabam utilizando a média móvel de 8 períodos também. Eu não falei dela ali no começo porque eu não costumo usar, tá? Ela é uma média muito curta, então se você não for operar num tempo gráfico muito curto, né? Ou se você for operar num tempo gráfico muito curto, ela pode te atrapalhar um pouco, mas se você quiser testar, pode testar, né? Que é a média móvel aritmética de 8 períodos, né? Eu não sou fã de colocar porque eu confio e gosto mais dos movimentos que estão embasados na média móvel de 20 períodos, tá bom? Mas dentro do método a gente consegue observar, né? Que a média de 8 e a de 20, né? Ela sempre vão estar dando aquele movimento na mesma direção. E aqui a nossa visão é não operar contra elas, operar sempre a favor das médias, tá? Se você fizer isso, você já sai na frente, tem 50% de chance de ter êxito, tá? De ter êxito nas suas operações, tá bom? Você pode utilizar elas como suporte e resistência também, pode. Eu utilizo bastante dessa maneira, pode ser para fazer os setups, né? Nós temos 7 setups, tá? 7 setups e eles podem se formar perto dessas médias, entendeu? Eles podem se formar perto dessas médias. E sempre que ele vem nessas médias e forma um dos 7 setups, nós podemos aproveitar essa situação. Mas se você é scalper, também pode operar nessas regiões também com muita tranquilidade, tá? Você pode utilizar ela como uma linha mediana também para entender se o preço está afastado, se já está exausto, se está muito longe, ou também como um imã, né, buscando que o preço retorne para ela, tá bom? Então, são algumas maneiras de utilizar essas médias. Para mim, pessoal, é a mais poderosa forma de leitura de tendência você ter essa junção das médias. Vai ter mais uma, eu vou explicar ali para frente, tá? Mas quando você entende isso, você consegue entender localização. Não basta ter um setup bom, não basta ter um operacional bom, não basta você ser um bom scalper. Você tem que saber de localização. Por exemplo, né, se eu tenho aqui, ó, o mercado tem a média móvel de 20 períodos. O preço está aqui, ó, nesta região, ó, longe da minha média móvel, e me dá um dos meus 7 setups, eu não me interesso nesse movimento. Porque tem o setup, mas não tem a localização. A localização que eu quero é aqui perto da média. Então, sem a média, você não consegue saber a localização. Sem a média, você não tem referência se está esticado ou se está comprimido. Então, você precisa dessas médias móveis para ela te trazer realmente essa noção do movimento que o preço está fazendo. Tá? Então, é muito importante que isso ocorra, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que a gente trouxe, tá? Então vamos lá. Aqui a média móvel se formando como uma resistência, né? Você utilizando ela como uma resistência. Ó, o preço passa para baixo, tenta voltar acima e volta a cair. Aqui o preço acaba se afastando dela, ó, e depois ela se torna um imã, puxando de novo aqui para a média móvel, né? Então isso é bem importante também. Aqui ela se tornando um suporte, ó, ela se tornando suporte aqui. Lembrando, pessoal, não é a linha em si. Tocou na linha, eu vou... Não, galera, é a região da média. A média, você tem que imaginar que a média é como se ela fosse mais grossa, assim, né? É como se a média fosse isso aqui, ó. Tá? É toda uma região aqui, ó. Toda uma região, entendeu? Não é só a linha, tá bom? Então aqui ela como suporte, né? Então você pode explorar essas regiões a partir da média, tá bom? Então é muito bom que você opere sempre com essas médias para você ter realmente uma noção do movimento, uma noção do que pode acontecer, uma noção da onde o mercado está. Se o mercado está expandido, se o mercado está comprimido, né? Então você vai ter uma noção. Melhora muito quando você põe mais uma média que nós vamos falar sobre ela, né? E vai te ajudar mais ainda, mas você pode sempre explorar como suporte, resistência ou como identificador, né, de regiões ali, localizações, tá, pessoal? Outra média que eu gosto de utilizar muito, tá? E tem que estar em conjunto, precisa ter as duas, é a média de 200. É uma MMA 200, tá? Essa média de 200 ela é mais poderosa das médias. Cara, eu acho que pelos big players é a mais utilizada. Realmente é uma das médias que mais respeita. O mercado vai respeitar essa média. Cara, como respeita essa média? É incrível mesmo.
Mas se eu pôr ela sozinha, não funciona. Se eu pôr a 20 sozinha, não funciona. Se eu pôr a 200 sozinha, não funciona. Preciso das duas, tá? Essa média de 200 nós utilizamos para identificar quando o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Tá? Então eu tenho duas médias e tenho duas funções. Uma eu utilizo para identificar tendência, suporte e resistência, movimento direcional. A outra eu vou utilizar aqui a maior, a 200, né? Ó, nós temos a 200 aqui, ó, e nós temos a 20 aqui. A 200 nós vamos utilizar para a gente ver se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Quando que eu sei que está sobrecomprado ou sobrevendido? Quando o mercado está muito longe dela. Vamos lá, média de 200 aqui. Aqui, o mercado está sobrecomprado? Não. Aqui, não. Aqui, tá. Mercado sobrecomprado. Aqui para baixo, mercado ó, sobrevendido. Está muito longe. O mercado fica muito distante. Então você pode ver através disso, tá bom? O preço muito afastado da MMA 200, ele tende a retornar a ela. Também vai funcionar como um imã. Então você sabe se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido quando tem uma distância muito grande. Ela também funciona como suporte e resistência, tá? Ela também vai funcionar como suporte e resistência, além de ter o poder de parar os preços. Então ela é muito forte, né? Os melhores trades que você vai fazer se originam da MMA 200. Qual que é o detalhe, pessoal? Eu gosto de utilizar as duas médias. Para mim não faz sentido utilizar só uma, eu utilizo as duas juntas. O problema é saber identificar, e isso a gente treina bastante na nossa sala ao vivo, quando nós temos o mercado na zona de trap. Por exemplo, aqui é a 20, aqui embaixo a 200. E o preço está trabalhando aqui nesta região entre a média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 períodos. Por que que é o perigoso aqui? Por que que aqui é a chamada zona de trap, pessoal? Isso aqui é porque dentro dessas médias, as duas são como suporte e resistência e as duas são muito fortes. É um mercado que perdeu a tendência e é um mercado que ele tende a fazer um rompimento, mas a gente nunca sabe quando, então tem que tomar cuidado. É uma zona de trap. O mercado tende a ficar nessa região e ficar fazendo o seguinte: vem, bate na 200, segura, sobe, bate na 20, segura, vem, bate na 200, segura, e vai fazendo isso até romper, até criar um movimento de tendência. Então tem que tomar cuidado na zona de trap. Então nós operamos, por exemplo, média de 200. Se a média de 20 está acima, tendência, vamos operar a tendência de alta. O mercado veio para dentro das duas, zona de trap, indecisão, o mercado pode virar. A média móvel de 20 cruzou. Aqui, ó, média móvel de 20 cruzou a 200. Né? Cruzou a 200, vamos pegar a tendência de baixa. O preço voltou aqui, ó, para dentro da zona de armadilha. Tomar cuidado que o mercado pode lateralizar e não sabemos quanto que ele vai retornar. Ele pode ou quebrar e voltar para a tendência anterior ou reverter a tendência também. Tá? Mas se você não tiver todas essas médias, você não vai conseguir entender o movimento, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Então essas duas médias, para mim, são fundamentais dentro do movimento de mercado, tá, pessoal? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, alguns exemplos. Ó, aqui nós temos alguns exemplos aqui, ó. Essa linha vermelha aqui, ó, que está aqui, é a média de 200, tá? É a média de 200. Então olha como o mercado respeita essa região 1, 2, 3 vezes. Aí o mercado vem, ó, se afasta, ficou longe demais, olha a distância, ó. Ó a distância que tá. Aí ela volta como um imã para a média de 200. Então o mercado sempre vai te dar essas oportunidades, tanto como suporte e resistência, quanto quando está sobrecomprado ou sobrevendido, buscando aquela região como um imã, buscando aquela média móvel como um imã. Tá? Então, para mim, para o meu operacional, para a minha leitura de mercado, não faz sentido eu operar sem essas médias, porque senão eu perco a referência. Eu não sei se o mercado está sobrecomprado, não sei se o mercado está sobrevendido, não sei se o mercado está retornando para a média, se afastando da média. O mercado sempre vai trabalhar dessa maneira. Temos uma média móvel, tendência de baixa, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração. Se eu tirar a média móvel, vamos lá, ó. Expansão, então ele vai fazer aqui, né? Ó, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração. E aqui a nossa média aqui, ó. Se eu tiro a média, eu não sei se ele está afastado ou está perto. Se eu não estiver utilizando a média. Pode ser que a média móvel esteja aqui, ó. E o mercado tem que fazer essa volta aqui.
né? Ou pode ser que a média móvel esteja aqui perto, o mercado só respire e continue caindo ainda. Então eu preciso desse movimento aqui. Quando você utilizar no seu operacional a média de 20 e a média de 200 juntas e a partir delas você buscar os seus setups, vai facilitar muito você de entender o movimento de tendência para onde o mercado está indo, como o mercado está se movimentando. Se você seguir sempre a média móvel de 20 períodos e você nunca operar contra ela, mas sempre a favor dela, você tem já nasce seu trade com 50% de chance de dar certo, tá? Muito cuidado quando as médias estiverem laterais, assim, ó. Laterais, aqui é 200, tá? E aqui é 20, tanto para cima quanto para baixo. O mercado pode ficar fazendo lateralização, tá? Até o momento que ele sai do estado comprimido e abre as médias, tá? Ele tem que abrir as médias. Aí ele vai fazendo isso aqui, ó. Aí o mercado vai fazendo isso aqui. Esse é o movimento aqui principal que a gente busca dentro do mercado. E isso você pode operar em qualquer tempo gráfico. Você pode operar no 2 minutos, no 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, 30 minutos, 240 minutos, no qual tempo gráfico você quiser. Seja para day trade, swing trade. Você pode também começar a analisar o mercado de manhã antes de operar, olhando o gráfico semanal, diário, para ver se ele está longe da média, perto da média, sobrecomprado, sobrevendido. Entendeu? Se está perto de um suporte, resistência. Então, você pode aproveitar muito essa leitura também nos tempos gráficos maiores. Pessoal, se até que você gostou desta aula, já deixa o like, deixa esse likezão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder as nossas lives, nossas aulas, tá bom? E eu quero saber de você, já utiliza essa média? Já utilizou alguma vez? Qual é a média móvel que você mais utiliza? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje, falar sobre médias móveis. É claro, não dá para a gente se aprofundar muito aqui. Eu fiz um resumo, tá? Lá no treinamento, na jornada Trading em 90 dias, nós aprofundamos. E aí eu vou explicar como que eu opero os setups na média, como que eu opero os setups longe da média, como que eu opero os setups dentro da trap, fora da trap, na tendência, contra tendência. Mas aí é tema para uma aula já para os alunos, lá algo mais... assim, mais pesado, né? Aqui é uma aula mais introdutória para vocês entenderem, para vocês conhecerem um pouco sobre a visão de como que é o nosso operacional. Se você gostou, quer uma aula mais completa, uma aula mais profunda sobre isso? Então comenta aqui embaixo, fala, eu quero uma aula completa. Aí nós vamos pensar em gravar uma aula, fazer uma live mais a fundo falando sobre essas regiões, localizações e como aplicar os setups nessas localizações. Perfeito? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!